gente, tudo bem? Me chamo Calma Leandro, sou aluno terceiro ano A. Estou fazendo um trabalho sobre trovadorismo contemporâneo com o Carlos Eduardo e eu fiquei responsável pela parte do trovadorismo. O trovadorismo foi um movimento poético musical que se desenvolveu na Europa. No período medieval, os poemas eram escritos em forma de cantigas líricas ou santíricas. É chamado de trovadorismo o primeiro movimento artístico que se deu na poesia europeia. Sobretudo, a partir do século XI e XII, composto por cantigas líricas e santíricas escritas pelos trovadores, que dão nome ao movimento, era um híbrido entre a linguagem poética e a música. Acompanhados de instrumentos musicais e de dança, os trovadores viajavam entoando suas cantigas. Foi um dos gêneros literários mais populares da Idade Média, ao lado das novelas de cavalaria, expressão de prosa e no período. Um pouco sobre o resumo do trovadorismo. O trovadorismo foi um movimento poético-musical. Desenvolveu-se na Idade Média entre os séculos XI e XIV. As composições chamavam-se cantigas, eram geralmente acompanhadas de música e dança. Cantigas de amor. Cavaleiro declara amor e coita a dama. Cantiga de amigo, sempre na voz feminina. Cantiga de escândalo, ironia e crítica indireta. Cantigas de maldizer, ofensivas diretas, citando nomes. As cantigas chegaram aos nossos dias graças aos cancioneiros. Os trovadores oficiais tinham nobre, incluindo reis, mas haviam também jograis, nascidos nas camadas populares. Apreciada pela corte, a obra trovadoresca foi um importante instrumento de consolidação da cultura e do idioma português. Contexto histórico. O trovadorismo desenvolveu-se durante o período medieval, principalmente a partir do século XII. À época não existiam ainda estados nacionais. A Europa encontrava-se dividida em feudos, grandes propriedades controladas pelos suzeranos. O valor na Idade Média não era fundamental no dinheiro, mas na posse territorial. Por esse motivo, o cotidiano medieval era marcado por muitas guerras, batalhas e invasões como intuito da conquista do território. Estabeleceu-se, então, uma relação de suzerania e vassalagem. O suzerano, senhor do feudo, precursor da nobreza europeia, oferecia proteção aos seus vassalos que, em troca, produziam os bens de consumo, cultivavam, fiavam, forjavam as armas. Com o declínio do Império Romano, a partir dos séculos IV e V, o latim vulgar, linguagem oficial da Roma, passou a sofrer modificações entre os povos dominados. Foi nesse período da Idade Média que começaram a surgir as línguas neolatinas, como o português, o espanhol, o francês, o italiano, o romeno e o catalão. No entanto, foi apenas no século XIV que o português surgiu como língua oficial. As cantigas dos trovadores foram, portanto, escritas em outro dialeto, o provençal. Características do trovadorismo. As obras do trovadorismo são chamadas cantigas, pois eram escritas para serem declamadas. Não havia cultura do livro na Idade Média, a população era grande parte analfabeta e ainda não havia se inventado o livro impresso. E frequentemente eram acompanhadas de instrumentos musicais como lira, a flauta
e a viola. Enquanto o compositor de origem era chamado de trovador, um músico era chamado de menestrel. Chamava-se segrão. O trovador profissional, cavaleiro que ia de corte em corte divulgando suas cantigas em troca de dinheiro. Havia ainda o jogral, cantor de origem popular, que interpretava cantigas de outrem e compunha as suas próprias. As baladeiras, as soldadeiras eram as dançarinas e cantoras, que também acompanhavam nas apresentações e dramatizações das cantigas. O trovadorismo foi um movimento itinerante, isto é, os grupos de trovadores e menestréis viajavam pelas cortes, burgos e feudos, divulgando em suas composições acontecimentos políticos e propagando ideias, como a do comportamento amoroso esperado de um cavaleiro apaixonado. O amor é um dos temas centrais do trovadorismo. É o eixo condutor das cantigas de amor. Das cantigas de amigos é comum tema da coita, palavra que designa a dor do amor. O trovador apaixonado que sente no corpo a não realização amorosa. Daí a origem da palavra coitado. Aquele que foi desgraçado, vítima de dor ou moleza. Os trovadores escreveram ainda outros tipos de cantiga, as de escâmio e as de maldizer, dedicadas a satirizar e ridicularizar. É comum que haja paralelismo nas cantigas. Cada ideia desenvolve-se a cada duas estrofes, ou na verdade cobras. A nomenclatura da época era diferente. A estrofe chamava-se cobra e o verso chamava-se palavra. Trovadorismo em Portugal. O trovadorismo galego-português desenvolveu-se em termos gerais. Em fins do século XII, os pesquisadores apontam sua gênese em uma cantiga de Paio Soares de Taveiros, dedicada a Maria Paz Ribeiro, o favorito do rei Sancho I, que viveu entre os anos de 1154 a 1211. É importante salientar que a literatura portuguesa do século XII não possuía ainda uma noção de identidade nacional plenamente instituída. O território fazia parte do condado portucalense e do condado da Galícia, terras dadas como presente de casamento a soldados cruzados que desposaram duas moças nobres. Henriques transformou os dois condados em um reinado, mas ele mesmo só foi reconhecido como monarca ao reconquistar essas terras, resguardada pelo poder e força da cristandade. A identidade de trovadores, portanto, não era portuguesa, mas ibérica e hispânica. A origem desses compositores era Leão, Galícia, o reino português e Castela e etc.
Foi Dom Dinis I, no final do século XIII, que estabeleceu a língua galego-portuguesa, oficial do reino, junto às primeiras universidades. Ele mesmo era um rei trovador, um monarca poeta que queria que Portugal se constituísse como nação de fato, incentivando a identidade cultural e o trovadorismo. O movimento foi, portanto, muito importante para o desenvolvimento do idioma e da cultura portuguesa. Autores e obras do trovadorismo. Houve grande número de autores das cantigas galego-português, parte deles de origem desconhecida, anônimo. Sabe-se, contudo, que a arte trovadoresca é, em sua grande maioria, de autoria dos grandes senhores medievais ibéricos. Além dos trovadores, haviam também os jograis, autores que promoviam das classes populares, que não apenas interpretavam as cantigas, mas também as compunham. Os autores mais conhecidos destacam-se João Soares de Paiva, autor mais antigo presente no manuscrito, João Zorro, Martins Códex, Paio Soares de Taveiros, João Garcia de Guilhade, Vasco Martins de Rezende e os reis Dom Dinis e Afonso X. As obras do trovadorismo constituem de pergaminhos e manuscritos. O que chegou até nossos dias está compilado nos cancioneiros. São muitos conhecidos os pergaminhos. Vidal e Cher, por possuírem notação musical, com base neles foram feitas gravações contemporâneas de algumas cantigas, como Ondas do Mar de Vigo, do Jorgal Martim Códex, permitindo que possamos ouvir as cantigas conforme foram idealizadas por seus autores. Cantigas. As cantigas dividem-se em dois tipos, lírico e satíricos. Cantigas líricas. As cantigas líricas são as de temática amorosa e possuem dois tipos, cantigas de amor e cantigas de amigos. Cantigas de amor. Gênesis da poesia amorosa que surgiu nos séculos seguintes. A cantiga de amor cantada em primeira pessoa. Nela o trovador declara seu amor por uma dama, geralmente acometido pela coita. A dor amorosa diante da indiferença da amada. A confissão amorosa é direta. O trovador comumente dirige-se à dama com minha senhor ou minha senhor fremosa. Minha senhora ou minha formosa senhora. Em analogia às relações de senhorio e vasalagem medievais, o apaixonado, portanto, serve e vasulo da amada e enuncia seu amor com insistência e intensidade. Nessa cantiga, o trovador espera que a dama tenha cortesia de sentir compaixão por ele. Sofrendo, diz que foi infeliz. O dia em que aconteceu, o dia que conheceu, e mais infeliz é ainda o amor que por ela sentiu. Tão difícil que não pode mais sofrer da coita, pois que há muito é sofredor. Sabe Deus que ele nunca mereceu esse sofrimento. Sabe Deus que ele sempre ofereceu
à dama o seu melhor e diz que ela é que quer vê-lo padecer, coitado e pecador. Cantiga de amigo. Embora composta por trovadores homens, representam sempre em uma voz feminina. É a dama quem vai expor seus sentimentos, sempre de maneira discreta, pois para o contexto provençal, o valor mais importante de uma mulher é a discrição. A donzela dirige-se por vezes à sua mãe e a uma irmã ou amiga, ou ainda a um pastor ou alguém que encontre pelo caminho. Existem 7 categorias de cantigas de amigo. As albas, que cantam o nascer do sol. As balilas, que cantam a arte da dança. As barcoralas, de temática marítima. As pastoriais, de temática bucólica. As romarias, de celebração religiosa. As serenas, que cantam o pôr do sol. As de pura soledade, que não se enquadram em nenhum dos temas anteriores. Cantigas satíricas destinam-se a ironizar ou difamar determinada pessoa. Existem 2 tipos de cantigas satíricas: a de escárnio e a de maldizer. Cantigas de escárnio são mais irônicas e trabalham, sobretudo, com trocadilhos e palavras de duplos sentidos, sem mencionar diretamente nomes. São críticas indiretas. É um maldizer de maneira encoberta, insinuada. Nessa cantiga de escárnio, o trovador responde a uma dama que se teria queixado de nunca ter recebido dele nenhuma trova. Irônico, ele disse que fará então uma cantiga para louvá-la, chamando a dona feia, velha e louca. Cantigas de maldizer são aqueles em que os trovadores apontam direta e nominalmente o alvo de suas satíricas, de forma propositalmente ofensiva e fazendo o uso do vocabulário grosseiro. Na mulher vossa, o meu Pero Rodrigues. Jamais creias no mal que falam dela. Pois bem, sei eu que ela por vós me zela. Quem não que vós traz somente intrigas. Pois quando deitou ela em minha cama, a mim muito bem de ti ela falava. Se a mim deu corpo, é a vós que ela ama. Muito obrigado pela sua atenção, essa foi minha parte, espero que tenha gostado. E como veio esse novo tipo que veio de uma forma para voltar mais para os problemas do país, com uma forma de indireta, de uma certa forma, apontando coisas que faltavam e até hoje em dia faltam no nosso país. Então veio como uma forma de protesto, propondo uma poesia social, mas voltar para os problemas do país são enfrentados nesse grupo. E alguns autores bem famosos que deram origem a essa forma, né, essa poesia, essa fase contemporânea. Alguns dos mais famosos é Ferreira Goulart, Tiago de Mello, José Paulo de Paz, e são um dos autores mais famosos e que deram início mesmo aqui, que incentivaram os outros a começarem, mostrou para eles que existe sim forma diferente de poesia. Então, essas foram algumas pessoas que fundaram, por assim dizer, essa poesia, essa fase contemporânea que tantos aí, quando as pessoas gostam, amam, que não só é algo, mas também reflete, né, no nosso país, nos nossos problemas e em coisas que a gente não presta atenção, mas que esses autores prestaram.
Então, em resumo geral, mais sobre isso, a literatura brasileira tem grandes nomes, tem grandes poetas, tem grandes escritores, tem grandes livros. Então, é algo que vem pra marcar. A literatura contemporânea brasileira surge a partir da década de 1950, em um contexto de grandes transformações sociais, políticas e tecnológicas. Períodos como ditadura militar, urbanização e globalização influenciaram diretamente os escritores, que passaram a usar a literatura como forma crítica e reflexão sobre a realidade. Nesse cenário surgiram novas vozes, como destaque para as mulheres, autores negros, escritores de periferia, amplificação, representatividade, trazendo diferentes experiências para a literatura. As principais características dessa fase incluem liberdade de expressão, mistura de gêneros, uso de linguagem variada, de forma ou informal, além da presença de temas sociais como desigualdade, racismo, violência, também a forte ligação psicológica de personagens, com narrativas mais complexas, fragmentação e muitas vezes experimentais. Autores como Chico Buarque, Milton Raul, Conceição Evaristo e Ferrez revisam bem essa diversidade, abordando desde questões sociais até o conflito identitários. Essa frase é forte. Então, grandes autores brasileiros, grandes escritores, e já a literatura contemporânea é marcada por diversidade de informação, pelo compromisso em representar a realidade brasileira em suas múltiplas formas. Então, o contemporâneo brasileiro veio para mudar o jeito dos autores escreverem, não deixando tabus como formal, informal, o jeito de escrita, mistura. Então, veio forte para mostrar que o jeito que você escreve pode ser tanto informal ou formal, vai impactar do mesmo jeito, apenas se você escrevendo bem e fazendo bem. Então, é assim que eu termino a minha apresentação. Muito obrigado, professora, por que você estiver vendo até o final. Agradeço a senhora e espero que o nosso trabalho te agrade. Não foi talvez um dos melhores, mas foi feito com muito esforço e carinho. Então, muito obrigado. Espero que goste. E é isso. Obrigado e tchau. E agora eu vou falar sobre um pouco do contexto histórico. A literatura contemporânea no Brasil começa a partir da segunda metade do século X, depois de 1950, e continua até hoje. Esse período foi marcado por várias mudanças importantes: ditadura militar, houve censura, repressão e falta de liberdade. Muitos escritores passaram a criticar o governo de forma indireta, e a literatura virou uma forma de resistência. Por isso, muitos têm criticado a social escondida. Então os motivos de muitos deles terem críticas sociais, né, escondidas, a maioria tem, e a influência da ditadura militar, né? Então essa influência acaba que faz isso e traz os autores daquela época criticar um pouco isso. E urbanização e crescimento da cidade. O Brasil deixou de ser mais rural e virou urbano, surgindo problemas com violência, desigualdade e pobreza. Os autores começaram a retratar a vida da cidade nas periferias, e como que o Brasil foi crescendo, as favelas também. Então eles começaram a tratar mais um pouco sobre isso, e eles começaram, né, a falar mais sobre esse tipo de coisa. Avanço tecnológico e globalização. Chegou a internet, TV e novas mídias com todas as culturas. Isso influenciou a linguagem de termos, deixando mais moderno e diversos. Então esse tipo de avanço, né, no Brasil fez com que as coisas modernas chegassem, então se popularizando um pouco mais e deu vozes, né? E como um outro tópico, novas vozes na literatura, filme de autores negros, mulheres de periferia, mais representatividade da literatura, passa a mostrar a diferença que tem no Brasil. Então ela passa a mostrar que pessoas negras, mulheres, também têm direito a falar, escrever as suas poesias e seus tipos de literatura contemporâneas, seja ela poesia, seja ela crônicas. Então isso foi dando mais voz a todo mundo também. O principal é a literatura contemporânea, liberdade de expressão, não segue reflexo, mistura de gênero, romance, poesia, crônica, etc. E o autor escreve do jeito que quiser. Então meio que um livro aberto, né? Então o autor escreve do jeito que ele bem entender, e muitas das vezes isso acaba deixando o texto a poesia mais marcante, né? Mais intrigante, tendo regras e fazendo com que
seja escrita da primeira forma. Linguagem variável pode ser formal ou informal, usar estilos de linguagem do dia a dia. Então, como no tópico passado, ele não interfere no tipo de texto. Então, pode ser formal, não muda nada, tanto o jeito que você escreve. É mais um livre-arbítrio mesmo de texto. Temos sociedades atuais, igualdade social, racismo e violência política. Então, vem abordando muito esse termo de desigualdade social, política, racismo. E uma coisa que está muito forte, que veio muito forte naquela época, e está muito forte em Rio também. Então, é uma boa abordagem dos autores que realmente mudam o modo que você enxerga. Foco no psicológico, exploram sentimentos, pensamentos, crises internas, personagens mais complexos, influências de autor com Clarice Lispector. Clarice Lispector é uma autora não brasileira, mas também influenciou bastante os autores do Brasil, e não só do Brasil, mas fora do mundo. Então isso acabou dando um rumo para eles e fazendo com que fosse um exemplo. Fragmentação narrativa histórica, histórias lineares, vai e volta no tempo, mistura de realidade e imaginação, pode parecer confuso, mas é proposital. Então, como que tem coisas que são antigas, que falam de medieval, como coisas modernas. Então, esse vai e volta determina o jeito que você enxerga o mundo. Então, não é uma confusão, mas uma confusão bem feita. Experimentalismo, novas formas de escrever, textos diferentes tradicionais. Os autores querem inovar, então eles tentam de tudo para poder inovar e mudar esse estilo. Valorização da identidade, cultura regional e identidade pessoal. Exemplo, autores como Conceição Evaristo. Conceição Evaristo é um grande autor, um grande exemplo da contemporânea. Então ele fala muito sobre isso, da cultura regional e da identidade social que as pessoas têm sobre elas. O contemporâneo brasileiro reflete um mundo em constante mudança. Ela rompe com padrões antigos, valores diferentes, aborda temas atuais, mostra a realidade social, política e cultural do Brasil de forma crítica. Então, a literatura contemporânea aborda termos mais sociais, termos mais abrangentes, né? Então, como se Clarice Lispector, que é uma brasileira e que influenciou bastante na literatura brasileira. Então, aqui eu vou estar citando alguns dos grandes da literatura brasileira. E o primeiro que eu vou estar trazendo aqui é Chico Buarque. Chico Buarque é um dos maiores nomes da literatura e da música brasileira. Na literatura contemporânea, ele se destacava por romance que mistura crítica social, política e questões psicológicas. Obras importantes: Budapeste, Leite Derramado, Estorvo, Ganho de Prêmio Comões, um dos mais importantes da língua portuguesa. Seus textos costumam ter linguagem sofisticada, narrativa complexa, e apresentar tensões entre ações antigas e contemporâneas, fazendo temas urbanos e essenciais. Chico Buarque é um dos mais famosos que temos, não só por causa do livro, mas das músicas. As músicas deles são bem famosas. Então, ele fez por fazer, né? Então ele ficou bem famoso, conhecido. Isso não tira o mérito dele, é um dos mais importantes da literatura brasileira. E um belo autor, um belo escritor, um belo músico. Então ele fez merecer. Milton Hunton é conhecido pelos planetas brasileiros, especialmente em região amazônica. Os de pai, dois irmãos, relatos de um certo Oriente, mistura memória, família e conflitos culturais, trabalha com mais narrativas profundas e emocionais. Ele mostra o Brasil menos retratado e valorizado a diversidade cultural. Então é outro autor muito famoso do Brasil. Algumas pessoas não podem conhecer, mas ele é bem famoso. E influenciou bastante, né? Ele tem várias obras. Então, Cinza da Norte, Milton Hunton, A Solitário e a Espreita, A Noite Espera. Então, muitas obras famosas que provavelmente a senhora que está assistindo deve conhecer, deve ter lido já. Então, um grande autor também da contemporânea do Brasil. Conceição Evaristo, uma das vozes mais importantes da literatura atual, primeiramente, principalmente na literatura negra. Conceito central, escreve vivência, escrito baseado na vivência. Obra Anseia Vivência, Horas de Água, aborda o racismo, desigualdade social e identidade. Revolucionária forma de contar a história do Brasil, traz experiências reais e marginalizadas. Então, interessa uma outra autora que é muito importante para o contemporâneo no Brasil, negra, mulher. Então, isso é um grande impacto forte na nossa cultura, que às vezes não via pessoas desse jeito, mulheres e negras, como os outros autores que citei anteriormente não eram homens brancos. Então, essa quebra de padrão e essa imagem forte que ela vem trazendo, que ela traz.
Ferrez fez um dos principais nomes chamados de literatura marginal. Periférico, obra de destaque, Capão Pecado, escreveu sobre a vida mais perfeita de São Paulo, linguagem mais direta, paternidade das ruas, ele dá voz à periferia, mostrando a realidade pouco representada na literatura tradicional. É um escritor não tão famoso, talvez, para quem não conhece, mas muito influente, muito importante para a literatura brasileira também. E agora uma das maiores, se não a maior, influência contemporânea, Clarice Lispector. Mesmo não sendo contemporânea, no tempo atual, Clarice influencia fortemente os autores de hoje. Obras A Hora da Estrela, Paixão Segundo GH, escrita introspectiva e psicológica, foco no interior dos personagens. Muitos escritores atuais seguem seu estilo mais profundo e existencial. E uma das maiores influências, ela não escreve na arte contemporânea, foi uma grande influência para contemporânea no Brasil, então uma grande influente. E Adriana Lisboa também, uma grande contemporânea, traz escrita mais delicada e flexível, obras Luz do Corvo, Sinfonia em Branco, temas identidade, memória, relações humanas, linguagem poética e sensível, representa a vertente mais intimista no Brasil, literatura contemporânea. Uma grande autora também, grande escritora, Daniel Galera. Daniel Galera é um dos mais fortes da nova geração. Então, estimula a nova geração nos tempos atuais. Então, Daniel Galera é um dos mais fortes da nova geração. Então, obras famosas, Bárbara de Pada de Sangue, temas de identidade, solidão, juventude. Escrita moderna, um ritmo mais direto. Então, ele tem um ritmo mais direto, um ritmo mais ao ponto, que é como hoje em dia, as pessoas querem ler algo mais rápido e menos demorado, né, em si. A literatura contemporânea brasileira é marcada por diversas vozes, periferias, mulheres, autores negros, mistura de estilo poético, direto, psicológico, temas sociais fortes, igualdade, identidade política, por novas formas de expressão. Então, a arte contemporânea no Brasil é marcada por vários fatores, por várias pessoas, vários termos, vários tipos de escrita, de leitores que gostam, de leitores que não gostam, de escritores que escrevem. Então, é marcado por essa marca forte de tantos são mais melancólicos, outros são mais fortes nas palavras, são mais gostam de expressar desigualdade social, mostrar pra gente que é desigual e a gente tem que prestar atenção nisso. Então o Brasil vem se tornando bem forte nessa área da escrita. Tem escritores muito famosos, muito grandes. Então é algo que o Brasil tem sido forte e vem conquistando pouco a pouco.